Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Fábio de Oliveira na área para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E eu já tenho uma notícia para vocês que vai envolver história, leis e tudo mais. Claro que a gente vai refletir aqui, então vai ser uma mistura de tudo para a gente entender como que a religião ela é prejudicial à sociedade. E ainda tem pessoas defendendo que a Bíblia seja lida nas escolas. Eu vou falar o que aconteceu. Quer dizer, vocês já estão vendo aí pelo título da matéria, né? Quer dizer, o título da matéria é o título do vídeo aqui. Que é: em 1939, mulher precisou comprovar virgindade para não ter casamento anulado. Claro que essas leis malucas, elas vieram de onde? Pode ter certeza que essas leis foram elaboradas por gente doida, gente fanática, que queriam que seguir a Bíblia à risca, certo? Então, sabendo que em 1891 nós tivemos a primeira Constituição na República, porque antes o Brasil era um império, e tivemos a Constituição de 1824. Nessa Constituição, ainda o Brasil, o Estado e a Igreja eram unidos. Somente na Constituição de 1891 que separam o Estado da Igreja. Claro que isso foi apenas no papel, porque na prática muita coisa continuou ainda igual, e até hoje as pessoas tentam transformar o Brasil em uma igreja, né? É triste. Realmente a vontade desse pessoal é transformar a nação em um lixo, transformar a nação em um lugar evangélico. É isso que eles querem. E se depender dessa turma conservadora, que eu chamo de conservadia, isso aqui volta. Sabia disso? Se depender dessa turma aí, pode ter certeza que isso aqui volta. Vamos lá, gente. Vamos ler então aqui a matéria aqui para vocês. Em 1939, mulher precisou comprovar virgindade para não ter casamento anulado. Motivo para anulação do matrimônio era previsto no Código Civil de 1916. Então isso aqui é algo que aconteceu no início do século, que esse Código Civil, e no caso esse acontecimento aqui foi, não tão perto no início, mas foi em 1939 e era baseado nesse Código Civil aí, para poder anular o casamento caso a moça não fosse virgem. Continuando. Era 1939 quando Pedro, um comerciante de Cuiabá, conheceu a jovem Florinda. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Não é a Florinda, claro, é do Chaves, lógico, né? Após o encantamento inicial, os dois começaram a namorar e ficaram noivos. Foram 2 anos de noivado até que chegou o dia do casamento, uma sexta-feira, 27 de junho de 1941. Lembrando, antes de continuar, tem aqui esses asterísticos aqui, ó. Esses 2 asterísticos mostrando o quê? Que esses não são os nomes verdadeiros, os nomes foram alterados, certo? Para preservar ali o nome das pessoas. Não sei por que poderia colocar, entendeu? Mas vamos lá. No entanto, no dia seguinte, após a realização do sonho, a jovem Florinda foi devolvida à mãe pelo próprio marido, acusada de não ter se casado virgem. Aqui você vê uma ilustração mostrando isso aqui, tanto que isso aqui é a capa do vídeo aqui, né? Na segunda-feira seguinte ao casamento, em 30 de junho de 1941, a ação ordinária de nulidade de casamento foi autuada no Juízo de Direito da Comarca da Capital. Tremenda, entretanto, foi a sua decepção quando, ao realizar no seu leito conjugal o ato que constitui a função principal do matrimônio, chegou à dura realidade de que fora enganado. Encontrando sua esposa desvirginada, alegou o advogado na peça inicial. Pedro acabou devolvendo a esposa à família dela, por repugnar-lhe aceitá-la como tal. O homem alegou ter sido enganado durante todo o período de noivado, pois a noiva teria ocultado a sua prometida tão grave falta. Olha a grave falta, gente, para a época, né? A mácula de sua desonra. Olha isso, gente. Florinda teve de passar a pedido do marido por um exame para que fosse avaliado o defloramento da jovem. Posteriormente, 2
peritos foram nomeados para realizar outro exame, assim como um assistente técnico indicado por Pedro. Porém, ao contrário do que pensava o marido, todos os examinadores responderam que o desviamento da moça seria recente, com menos de 8 dias, e que seria possível que Florinda tivesse tido sua primeira relação sexual exatamente no dia do casamento. Ao contestar a ação judicial, a defesa de Florinda destacou que a mulher era uma moça modesta, de vida recatada e de conduta irrepreensível, e questionou a boa-fé do noivo. Apesar de todo o transtorno causado à vida de Florinda e de sua família, em 11 de agosto de 1941, menos de 2 meses após a ação ter sido ajuizada, o advogado de Pedro apresentou uma petição desistindo da ação ordinária de anulação de casamento anteriormente proposta. O comerciante teria se reconciliado com a esposa por ter verificado a improcedência da referida ação, cujo laudo pericial, junto aos respectivos autos, bem demonstra o equívoco do suplicante. Apesar de parecer absurdo, o caso é uma das histórias contidas no arquivo do Fórum de Cuiabá, descobertas por meio do projeto Memória Judiciária, desenvolvido pela Coordenadoria de Comunicação do TJMT, ou seja, Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A história demonstra que a inexistência de virgindade das causas da nulidade do casamento. E, de fato, o Código Civil de 1916 previa em seus artigos 178 e 219 que, em casos nos quais o homem descobrisse em até 10 dias que a esposa não havia se casado virgem, era possível pedir anulação do casamento. Olha, gente, em setembro de 1980, a senadora Eunice Michiles apresentou o projeto de lei 237/80. A proposta revogava os dispositivos. Apesar de ter sido aprovada pela CCJ do Senado, no entanto, o projeto foi arquivado 5 anos depois. Isso aqui, ó, lembrando que já estamos em 1980, estou falando não agora, né? Estamos aqui, no caso, nesse momento que essa senadora Eunice Michiles apresentou esse projeto de lei. Mas o que aconteceu? 5 anos depois, já em 1985, ele foi o quê? Arquivado. Olha a turma maldita que nós temos de senadores e de deputados no Brasil. Isso aí, ó, 1985. Tem gente querendo fazer esse retrocesso, né? Mas tudo bem. A previsão do Código Civil de 1916 só foi revogada com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Gente, atualmente os motivos pelos quais o casamento pode ser anulado são previstos no artigo 1550 do Código Civil de 2002. Tá aqui, ó. Tá aqui, depois vocês leiam. Quanto ao Código Civil de 1916, o artigo 178, eu vou ler aqui para vocês. Artigo 178 prescreve: em 10 dias contados do casamento, a ação do marido para anular o matrimônio contraído com mulher já deflorada. Tá aqui os artigos, certo? E claro que isso aqui foi revogado, tá, gente? E tem mais outras coisas também que vocês podem ler, que na matéria você pode clicar que você vai direto. Bom, volta para mim. Olha só, gente, a história. Isso acontecia, tá? E até um bom tempo, quer dizer, nem muito bom tempo, nem muito tempo, existia os chamados as legítimas defesas da honra. O que era isso? O cara que se achava traído, ele ia lá e acabava com a vida da mulher. E ficava por isso mesmo, era considerado a legítima defesa. Era a legítima defesa da honra. Ainda bem que isso acabou. Ainda bem. Mas olha só. Olha o caso. Não sei porquê, o cara acusou a mulher, ele casou, ele namorou, ficou aquela coisa maravilhosa. Quando chegou depois, disse que a mulher não era virgem. Por que será? Será que porque o lençol não sangrou? Ou melhor, o lençol não sangrou, desculpa. Será porque não teve sangramento e não apareceu as manchas no lençol? Será por isso? Hein? Então, isso é baseado em religião, gente. Como se virgindade fosse alguma coisa. Não tem nada. Claro, se você tem essa vontade, isso aí é contigo. De se casar virgem, aí você tem que ser respeitado. Agora, não por causa de religião. Porque Jesus quer. Não, Jesus não quer nada, meu filho. Você vai deixar um ser imaginário mandar no teu corpo? Mandar na tua vida? Não, né? Claro, vai se casar, respeite
o seu companheiro, sua companheira. É isso que eu falo. Agora, esse negócio que não, tem que casar virgem. Que casar virgem o quê? Aí casa virgem, muita gente infeliz, como aconteceu nesses casamentos de 1940, 1939, 1935, 1945, 1950. Até mesmo nos anos 80 acontecia muito também. Embora a sociedade estava tentando mudar ainda, tinha muita gente com a mente muito mais aberta, que eu me lembro das conversas que eu escutava. Você vê o seguinte, você tinha nessa época pessoas que ficavam com o marido o tempo todo, não saía, não divorciava. Por quê? Porque achava que não, se divorciar é um pecado muito grande. A sociedade vai ver com maus olhos. Que merda, hein? Isso com base aqui na merda da religião. Depois falou, ai, que mal faz esse livrinho aqui, isso aí. Porque você fala tanto, ai, de crentes na política, é por causa disso aqui. Isso aqui é com base com certeza em religião, isso aqui não é com base em ateísmo, isso aqui não é com base no iluminismo, isso aqui não é com base, sabe o quê? No livre pensar, isso aqui é com base na merda da religião. Essa é a verdade. Tá com raiva? Morra da testa, filho. Ainda bem que essa porcaria acabou. Agora, existia o que? Na antiguidade ainda existe, como eu mostrei, por exemplo, no Islã ainda tem esse negócio. Se a mulher, ela não for virgem, ela é devolvida, pode ser até mesmo apedrejada, dependendo da cultura que ela tiver. Ela é devolvida para os pais, é perseguida, é humilhada. Acontece isso. Tem que mostrar o lençol sujo de sangue. Como eu mostrei no vídeo aqui da noiva marroquina. Eu mostrei pra vocês. Isso acontecia aqui no Brasil. Se a mulher ela não fosse virgem, o marido podia pedir o divórcio. E claro, como é que o cara sabia? Como é que o cara falou? Ele desconfiou que ela não era. E ela era. Os peritos comprovaram que ela era. Que ela tinha uma relação recente. E que tudo indicava o quê? Que poderia ser no dia do casamento. E mostrou que realmente ela estava virgem antes do casamento. Mas como é que o cara chegou a essa conclusão de que ela não era? Talvez não houve sangramento. Por quê? Porque na cabeça de muita gente ignorante, na primeira relação sexual da mulher, vai ter um sangramento. Não, nem sempre tem. Tem mulheres que têm o ímen incompleto. E aí? Tem mulheres que não sangram na primeira vez. E caso de quê? Por causa de uma lei dessa, a mulher poderia ter o quê? Ia passar uma vergonha muito grande na sociedade da época. Lembrando que esse caso aqui, estamos falando de 1939. Depois procurava outro. Ninguém ia querer. Isso era coisa, tipo assim, eu vou dizer, era como se fosse um milagre se alguém queresse uma mulher que fosse o quê? Devolvida pelo marido. A sociedade via, quase todo mundo via com maus olhos. Se depender do Éder Frouxo, se depender do Vinícius César, do Malafaia, da Nicole Chupetinha, isso aqui volta para a sociedade. Uma lei absurda dessas. Entenderam? Aí você chega em 1980, vem uma deputada e ela faz o quê? Ela apresenta uma proposta, um projeto de lei, tá? Que revogava, entendeu? Esses dispositivos do Código Civil lá de 1916. Só que foi aprovada pela CCJ no Senado. Depois, 5 anos depois, ela não seguiu. Foi arquivada. Claro, pela turma o quê? Pela turma conservadia, com certeza. Porque é isso que as pessoas querem para a sociedade. Esse bando dominando, destruindo vidas. Com base em quê? Com base em leis arcaicas. Com base em quê? Essa porcaria aqui. Na boa, gente, na boa. A gente vê cada absurdo. Cada absurdo. Tem mais, hein? Até 2005, se a mulher ela fosse violentada, vocês entenderam muito bem, se o cara que violentou casasse com ela, o crime ele era cancelado. Ele não precisava mais pagar pena. Tem que ser uma coisa, tem que ser uma pessoa muito doida, né? Pra sofrer uma violência dessa e se casar com o cara que fez. Mas acontecia. E com certeza essa lei foi baseada em quê? Olha onde foi baseada. Porque aqui você tem uma passagem que fala sobre isso. A mulher que fosse violentada, se ela fosse solteira, qual era a pena do cara que praticou o crime? Se casar com a moça. Gente.
Vocês estão achando que é bonitinho? É engraçado que a gente fala isso e fica com raiva. Ah, esses ateus não sabem o que estão falando, estão fora de contexto. É engraçado que o teu pastor te engana, o teu padre te engana, ele não vai falar isso pra você não. Ele não vai te contar a verdade, ele vai falar, não, Jesus veio, multiplicou pães, multiplicou peixes, entregou por nós, Deus um dia vai voltar para nos levar para o céu. Ele gosta de falar isso. Ele vai falar isso. Ele não vai falar o que está por trás, o podre que está por trás. E tem muita podridão, pode ter certeza. Então, gente, vou parar por aqui, dizer para vocês, gente, eu estou precisando de um computador. Tá aqui o Pix, eu deixei em algum canto aí o QR Code. Ajude, se você quer o QR Code do Pix, se você não está conseguindo com o celular passar o QR Code ali, para poder passar o Pix, tem o escrito, você pode botar aí fabio.deoliveira2011 @gmail.com ou fabiodeoliveira2099 @gmail.com. Também tem o clube de membros, o Apoia-se, a vaquinha, superchat, super sticker nas lives e estreias. Alguns vídeos estão aparecendo o Hypar, outros não. Se aparecer nesse aqui, você coloca, tá bom? É naquele vídeo lá do Profetinha Miguel, que eu falo lá sobre ele, que é Profetinha de Araque, né? Tem lá o Hypar. Se você não viu, assista lá e pode colocar o Hypar para poder subir o vídeo mais ainda, tá bom? Então é isso, gente. A gente precisa de quê? Pra gente comprar um computador novo, para quê? Para lives serem mais frequentes, para ter mais agilidade na hora de elaborar os vídeos, na hora de editar, porque esse computador aqui é muito lento. E também pra gente o quê? Melhorar nosso equipamento. Nós precisamos, então ajude aí, por favor, tá certo? Enquanto os enganadores estão aí crescendo, a gente precisa da sua ajuda e infelizmente a ajuda não está vindo. Então tá aí as formas de você ajudar e também divulgando, comentando, compartilhando, curtindo, tá bom? Divulgando como? Você pode compartilhar na comunidade do seu canal, você que tem canal no YouTube, e compartilhando nas redes sociais, nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. Compartilhe, pegue o link aqui do vídeo e compartilhe, tá bom? E claro, não se esqueça de assistir ao vídeo todo, porque isso é importante. Porque quando você assiste ao vídeo todo, você está colocando, demonstrando para o YouTube, para o algoritmo, que o vídeo é bom. Então isso faz o quê? Dá um índice de retenção melhor. Agora, se você sai, você nos atrapalha. Então, faça o seguinte, assista ao vídeo todo e deixe as propagandas passarem. Agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e tchau, tchau, fui!